capítulo de número 6, o versículo de número 9. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 9. Quem encontrou diz amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Amém? Pode se assentar louvando o nome do Senhor. Em rápidas palavras, quero agradecer ao Senhor Deus, autor da vida, que tem nos dado a oportunidade de estar aqui nessa noite, a essa regional bendita. Deus continue abençoando a regional ideal. É um prazer pela segunda vez com os irmãos. Estivemos no trabalho de mulheres e foi uma bênção para a glória de Deus. Pastor Sérgio, prazer. Todos os obreiros, Deus continue abençoando os irmãos. Agradeço ao Senhor pela vida da Cris, a minha amiga. Deus continue te guardando. Cantora, muito bom te ver, te dizendo com graça a todas as dirigentes. Deus abençoe minhas irmãs. Muito obrigado por ter considerado meu pequeno nome. Faço menção também da Kênia. Deus continue abençoando, porque isso é uma bênção. Também preciso falar da minha sogra, minha mãe, minha amiga, parceira de oração, irmã Elesi. E eu profetizo para as irmãs que não têm um bom relacionamento com a sogra, que Deus vai entrar lá e vai fazer uma obra, viu, irmãs? Porque coisa boa é ter sogra como mãe. Eu amo muito a minha sogra, minha companheira, que ora por mim, caminha comigo por essas terras abençoadas que o Senhor tem me levado. Também vamos ser da Marta, minha prima. Estamos ali dando um pouquinho de trabalho, né, Marta? Mas é um prazer estar com os irmãos. E meus filhos, Davi e Radassa, que estão comigo, me acompanhando nessa oportunidade. Pastor Ramon não pôde estar conosco. Estamos tendo alguns trabalhos ali e as obrigações não tiveram ele ali, mas ele manda salvações do Senhor a essa igreja. Também faço menção ao grupo do Bom Retiro. Vou falar que vocês eram Bom Retiro, vocês eram Bom Retiro sim. Está ali atrás a minha amiga Lídia, a Marta, a minha amiga Osana, a Ana Luísa. Muito bom ver vocês. Todos os irmãos do Bom Retiro, bom ver vocês aqui. E a todas as regionais que estão aqui, que nós temos amizade. Deus abençoe a todos vocês. Se eu vou falar por nome, dá orar de embora, e não falou que nós temos que falar nessa noite. Amém, irmãos? Meus irmãos, eu estava orando ao Senhor Jesus e o Senhor Deus me deu uma palavra e eu estou com tanto temor de Deus nessa noite que eu fiquei assim, podia cantar mais uns 5, 10, 15 hinos, me sobrou uns 15 minutos, que eu falo rapidinho, agora rapidinho. Mas o Senhor Deus, Ele ministrou algo no meu coração. Eu não quero com prepotência aqui falar que Deus vai falar, porque Deus já está falando desde o início dessa festa. Deus já falou e continuará falando, porque Deus não para de falar com a sua igreja, e isso é uma bênção. Que bom é Deus falar conosco. E o Senhor Deus me trouxe até este texto, que é o texto que os irmãos estão trabalhando aqui neste congresso abençoado. O Senhor Deus, Ele me trouxe até o livro de Neemias e eu comecei a meditar no contexto de Neemias. Neemias, ele vai ser levantado cerca de 140 anos depois, em que o cativeiro já havia acontecido, a um contexto de pós-exílio. Então há ali muita história para ser contada. Um tempo distante em mim, é um prazer te ver, minha serva do Senhor. Há um tempo muito distante em que estava acontecendo o cenário de Neemias. Neemias, ele é copeiro do rei e ele tem a obrigação de servir o rei. Neemias serve o rei, o filho, e um dia na frente do rei, percebe-se que Neemias não está bem. A verdade é que o seu irmão lá dali vem trazendo de Jerusalém más notícias. E as notícias são: olha, o povo que está em Jerusalém, eles estão vivendo um contexto de miséria. Eles estão vivendo um contexto de angústia, de desprezo. Por quê? Porque as portas e os muros estão derrubados. As portas e os muros estão fendidos. Quem está lá dentro pode estar vivendo um novo tempo, vivendo em sua pátria, mas a verdade é que há um problema muito grande. Nós temos que salientar que neste tempo, o templo já havia sido reconstruído por Zorobabel. Zorobabel
primeira glória de Salomão, mas a glória do Senhor era presente no templo que Zorobabel reconstrói para a glória de Deus. Havia também um movimento espiritual em Jerusalém. Esdras já havia lido a palavra do Senhor novamente. O povo estava em sua terra natal, o povo estava com o templo erguido, o povo tinha acesso à lei, mas acontecia uma coisa: havia brechas no muro, havia problemas na edificação. E o que o Senhor Deus veio falar comigo é o seguinte: onde há um templo levantado, onde há lei, há também ter que ter cuidado, porque também brechas precisam ser reparadas, brechas precisam ser fechadas, áreas precisam deixar de ser expostas, porque o que eu quero fazer é coisa grande, porém há brechas no muro. E Deus me trouxe aqui de Belo Horizonte, não foi para rasgar seda, nem para ficar enfeitando o pavão. Deus me trouxe aqui com uma palavra, e a palavra de Deus é tempo de fechar as brechas que estão no muro, para que eu possa fazer algo sobrenatural. Está tudo normal em Jerusalém para quem olha de fora, mas para quem está ouvindo o assunto lá de longe, o assunto está acontecendo o seguinte: muito bonito o templo, muito bonito a lei, mas é muito feio as brechas que estão sendo abertas e deixadas abertas. Jesus. Porque brechas são vulnerabilidades em Jerusalém. Brechas são ocasiões que o inimigo da nossa alma encontra para entrar e fazer casinha no meio de Jerusalém. Brechas são portas que nós nos acostumamos a deixar abertas, e Satanás está bramando como um leão, olhando em volta e procurando a quem possa tragar. Mas eu vim debaixo do sangue de Jesus aqui nessa noite para dizer: essa noite brechas terão que ser fechadas. Essa noite brechas terão que ser fechadas, porque eu vou terminar aquilo que eu comecei no meio de nós. Neemias ser levantado neste contexto, nas brechas abertas do mundo. E é justamente nesse processo que aparecem 3 homens: Tobias, Sanbalate e Gesem, que estão vendo Neemias agora em Jerusalém fazendo o quê? Tapando brecha. Porque ninguém que se levanta para tapar brecha vai ficar sem oposição. Ninguém que se levanta para reconstruir muro vai ficar sem oposição. Porque quem tapa muro, irmão, toma nas costas. Quem tapa muro leva a investida de onde não vê. Você acha que veio para tentar juntar força com você, mas é Tobias, Sanbalate e Gesem querendo parar o trabalho que está sendo feito na casa do Senhor. Oh meu Deus do céu, me cobre com o teu sangue, Senhor Jesus. E sabe como é que eles levantam? Eles levantam para zombar, para intimidar, para confundir e para parar o trabalho que está sendo feito. E posso falar uma coisa? A gente reconhece Tobias, Sanbalate e Gesem caminhando com o Senhor. Sabe qual é o problema? Eles têm uma ascendência, uma descendência de samaritano. Quem é samaritano? Se veste como a gente, fala como a gente, tenta imitar o culto que a gente tem, tenta imitar o crentez que a gente fala, mas o propósito dele é simplesmente dissipar aquilo que Deus está fazendo no meio de Jerusalém. Mas eu vim dizer aqui nessa noite: a reconstrução não vai parar no meio da resistência de Sanbalate, Tobias e Gesem. Nós iremos prosseguir, porque o Deus da obra está conosco.
voltou a caminhar, mas ainda tem algumas brechas abertas, e algumas brechas estão tão escondidas. Você não entende por que você não consegue permanecer numa vida de oração estável? É brecha aberta. Você não entende por que é que todo mundo sente e você não sente? É brecha aberta. Porque quem tem coragem de sentar num culto como esse, virar na porta e dizer eu não senti, é porque tem brecha aberta. Não é porque se veste igual eu, canta igual eu, tem cabelo igual o meu, é que está edificado completamente. Tem brecha aberta. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: ou tu fecha essa brecha, ou eu vou tentar contigo. Tá achando que vai entrar para Jerusalém e fazer gracinha no meio da minha igreja? Tapa a brecha. Tapa a brecha, fecha as brechas, porque do mesmo jeito que o inimigo te rodeia, você não consegue sustentar nada, tem brecha aberta. E o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: é tempo de tapar as brechas. Quando Neemias ouve a notícia, Neemias vai jejuar, chorar e orar. Sabe qual é o problema de Neemias? Não era que existia brechas no mundo, era que quem estava em Jerusalém estava muito acostumado com as brechas e não se importava com o que estava acontecendo ali. A gente está tão acostumado a falar: isso aqui é normal de igreja. Não é normal de igreja. Jesus tem uma coisa que é santa, irrepreensível, zelosa e de boas obras. Não é normal no meio da nossa igreja ter que terminar a reunião de obreiro e ter que pedir perdão para todo mundo. Isso não é normal. O povo de Deus é santo, o povo de Deus é separado. O problema é que a gente está acostumado com as brechas no meio da igreja. Essa não é a igreja da família. A igreja de Jerusalém tem que tapar as brechas. A gente está acostumado com a vergonha que está acontecendo no nosso meio, de gente dizendo o seguinte: tá normal, irmão, separar e casar com 5, 6, não é normal, tapa a brecha. Neemias entendeu o seguinte: não é porque está todo mundo tolerando o que é normal, não é porque está todo mundo vendo as brechas e aceitando o que é normal. Como eu queria vir aqui entregar a chave de carro para meia dúzia de gente, mas eu quero te ver no céu junto comigo. Porque o que a gente tolera hoje vira cultura amanhã. E nós não somos como aquele que retrocedem, nós somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Estamos tolerando o adultério no nosso meio como se fosse normal. Não é normal. Jesus está olhando para a igreja brasileira dizendo: Jerusalém, há brechas no mundo, é hora de tapar as brechas. O que mais me estranha é que quem está em Jerusalém vivendo dia após dia não está preocupado com a vulnerabilidade de Jerusalém. Jesus vai dizer que uma cidade que não tem muros é uma cidade desprotegida. Eu não vim pregar aqui, não bater igreja com ninguém, não vim fazer uma palavra que o Espírito
como? Oh meu Deus. Eu estou sentindo tanto temor de Deus. Não seja indiferente. Não seja indiferente. Não seja indiferente. Se for tempo de chorar, agora chore. Se for tempo de jejuar, agora jejue. Se for tempo de clamar, agora clame. Mas se levante e vai fazer alguma coisa. Olha, chora, eu conversando com minha esposa de casa esses dias, ela falou o seguinte: Nova Fabiane, tem uma menina cantando louvor na igreja que ela está em prostituição. E eu não posso falar com ela porque ela é muito boa. Se eu perder ela, o que eu vou fazer? Eu falei com ela: você quer perder essa menina para o inferno? Estamos valorizando mais os dons do que o caráter daqueles que estão servindo a noiva do Senhor. Estamos valorizando muito mais quem tem talento do que quem vem trazer uma palavra viva que vem do céu para as nossas vidas. A igreja do Senhor está sendo ensinada, está sendo aquilatada, está sofrendo em Deus repreensão para que seja irrepreensível no grande dia do juízo. A verdadeira restauração de Jerusalém, ela começa quando a gente para de ser indiferente com o que a gente está vendo. Quem foi que falou que confrontar pecado é bater em igreja? Se quem mais fez isso foi Jesus. Se você não sabe, eu vou te contar. Mentira ainda é pecado. Inveja ainda é pecado. Disse ainda é pecado. Contenda ainda é pecado. Ver o que tem que ser feito e não fazer também é pecado. Deixa eu te falar uma coisa: essa prostração que você está e colocando a culpa nos seus problemas, na correria, Deus me trouxe aqui para dizer: ficar prostrado também é pecado. Repara a brecha, porque eu quero fazer restauração. Chega de ser indiferente. Neemias não só se indigna, Neemias se levanta e vai para a obra. E quando o povo começa a reconstruir os muros, Deus dá uma estratégia a Neemias. E que estratégia é essa? Neemias, com uma colher, o povo segura a mão com a colher, e na outra, o povo segura a espada. Era como se fosse o seguinte: com uma mão, o povo segura como que trabalha, a outra mão, o povo segura a palavra que eu me liberei. A igreja do Senhor está esperando uma nova palavra, está esperando uma nova visão, mas a palavra ainda é a mesma, ela não mudou. A palavra ainda é a mesma, ela não mudou. Santidade convém à minha igreja. Sede santos, porque eu sou santo. Vivam em consagração diante de mim. O povo reconstrói com uma mão e com a outra segura a mão. Isso mostra que a reconstrução exige um equilíbrio. Tem que ter defesa e tem que ter trabalho. Agora fala para mim: quer continuar a fazer a obra sem defesa? A gente tem coragem de passar a mão na Bíblia, nem leu lá em casa. Chega pro culto, não sabe o que é cantar a Bíblia de casa. Aí
outra mão foi desprotegida. E a gente quer saber por que está acontecendo tanto escândalo no nosso meio. É porque não está tendo defesa. E sabe o que eu vou defender, crente? Vida de oração e consagração vida de consagração diante de Deus. Porque a espada ela vai para o combate, mas ela também discerne. Ela vai lá no profundidade. Ela vai lá no fundo da alma e te dá prontidão.
E ela falou o seguinte para mim: será que Deus chamou para fazer isso mesmo? Às vezes você não viu errado. Eu reconheci o que não falava ela. Eu repreendi no meu espírito, porque eu continuo com a palavra na mão. O problema de Sanbalat, Tobias e Gesem, que primeiro ele vem querer descredibilizar aquilo que você ouviu, e depois ele vem com desprezo e zombaria. Será que vai dar certo mesmo? Será que o congresso vai acontecer mesmo? Será que vai vir irmão mesmo? Será que vai chegar no final do congresso mesmo? Mas eu tenho uma notícia para Tobias, Sanbalat e Gesem. Tentaram desanimar, tentaram espalhar medo, tentaram enfraquecer a nossa coragem, mas aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Sabe qual é o problema de Tobias, Sanbalat e Gesem contra a sua vida, irmãos? É que eles querem parar a obra dos muros antes que os muros fiquem firmes. Porque enquanto está secando a massa ainda, é fácil de irmão. Enquanto está sendo formado ainda, é fácil desestabilizar. Mas depois que a obra está pronta, quero ver o meu diabo para arrancar a gente hoje. Satanás tem olhado para você e tem gritado alto, falando grosso, porque a estratégia do teu adversário é te intimidar, é colocar pressão contra você. Satanás é bom em colocar pressão. Mas nós temos uma notícia para ele aqui nessa noite: nós vamos firmes até o final. Eu vou chegar até o final e você vai girar. Se está havendo oposição é porque a obra é grande. Se está havendo zombaria é porque o avanço é grande. Se está havendo ameaça é porque Deus está levantando algo que tem que permanecer. A resistência não acaba com o chamado, não, irmão. A resistência é Deus dizendo: tem valor o que você está fazendo na minha obra. Tem valor o que está sendo feito na tua casa. Deus está levantando homens e mulheres aqui nessa noite, que como Neemias vão olhar, mas vão se levantar e não vão dar descanso à colher e nem à espada até que a obra esteja concluída. Não vão parar até que a obra esteja concluída. Deus vai levantar gente que não se intimida com oposição. A oposição é apenas Deus dizendo: continua, porque eu estou contigo aonde eu te coloquei. Deus vai levantar Neemias que não negocia a verdade. Olha para mim o seguinte: se não mudar o discurso, a gente vai fechar a porta. Eu falei para eles: o Deus que me levantou não tem porta. Ele é o dono do universo e Ele me põe onde precisa. Quem é Sanbalat, Tobias e Gesem para parar diante do que Deus está fazendo? Você não vai parar. Você não vai descer. Se tem espada na mão e tem colher na outra, a gente vai para cima em nome de Jesus.
esforça as minhas mãos. Esforça a mão da espada, Senhor, que tem tocado no chão. Fortalece a mão da espada e fortalece a mão da colher, Senhor, porque eu vou terminar aquilo que comecei na tua obra. Eu vou dizer que nessa noite, debaixo do sangue de Jesus, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. A obra que começou vai terminar, aquilo que Deus começou a fazer vai ser concluído. Eu quero trabalhar de Tobias e Gesem para tentar trabalhar tudo que Deus começou a fazer. A nossa oração é: Deus, esforça as nossas mãos. E eu peço eu preciso orar por você aqui nessa noite. Eliane, Deus falou comigo no meu quarto de oração. Ele disse para mim: como a cantora cantou, eu vou aparecer, mas você some. Eu estou fazendo de tudo para ficar atrás dele e deixar ele falar. Eu preciso orar por você nessa noite. Eu vou orar. Pega a Ré maior para mim. Já estou nessa prova. Mas eu vou orar em Ré maior. Só você sabe da força que você precisa do céu aqui nessa noite. Eu não tenho que segurar na sua mão e falar: